Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje o nosso tema são os agentes do planejamento estratégico. Como sempre, se quiserem dar uma olhada no post original que gerou esse programa, ele está logo aqui embaixo do vídeo. E o programa sempre gera uma pergunta a ser respondida, mas hoje ele vai gerar duas. A primeira é: a empresa precisa ter uma área de planejamento? E a segunda pergunta é: quem participa do processo de planejamento estratégico? Bom programa. Vamos começar respondendo a primeira pergunta do programa de hoje. A empresa precisa ter uma área de planejamento? A resposta a essa pergunta é não. O planejamento estratégico pode ser tocado por um grupo de projeto. É até mais interessante que faz com que mais gente da empresa participe e não fique achando que o planejamento estratégico é uma coisa da área de planejamento. A segunda pergunta do programa é: quem participa do processo de planejamento estratégico? São 7 os grupos que devem participar de um processo de planejamento. A começar pela diretoria. A diretoria é responsável pelo processo de planejamento estratégico. Ela precisa conhecer bem os processos até o nível dos planos de ação. Ela precisa participar do processo através de alguns dos seus diretores e através de uma outra figura do processo chamada dono do processo. É aquele sujeito que não é um expert em planejamento estratégico, mas consegue cantar a música da Alcione. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. É o sujeito que promove o processo e faz com que cada uma de suas etapas seja executada. A diretoria cria também um grupo de planejamento estratégico, onde alguns gerentes e alguns dos seus diretores fazem parte desse grupo. Ela também precisa preparar relatórios periódicos para apresentar o plano ao conselho de administração que representa a sua holding. E ela também precisa criticar cada uma das estratégias geradas, segundo os testes de consistência. Uma estratégia não pode prejudicar a outra. O teste de consonância: a estratégia tem que responder ou reagir a alguma demanda do mercado. O teste de vantagem: a estratégia precisa trazer ou manter uma vantagem competitiva da empresa em relação aos seus concorrentes. E o teste de viabilidade: esse ninguém esquece. A estratégia precisa estar dentro dos recursos necessários ou os recursos conseguidos para este investimento, o chamado CAPEX, Capital Expenditure, dinheiro para alavancar planos da empresa, dinheiro de investimento. O segundo participante de um processo de planejamento estratégico é o Conselho de Administração. Afinal, ele que passou as diretrizes para cada uma das empresas controladas e disponibilizou o CAPEX para que o planejamento se concretize. Portanto, é necessário que previamente ele conheça esse planejamento para ver se vale a pena investir essa grana nele e, ao final, que ele aprove todo o plano para depois nos dizer: por que vocês estão fazendo isso? Porque estava determinado lá no início, quando nós combinamos, etc. O terceiro participante é o grupo de planejamento estratégico. Em número ideal de 10 a 15, nossa, Walter, quanta gente! Por quê? Porque cada grande área da empresa tem que estar representada no plano para que depois não diga: ué, mas eu tenho que fazer isso, eu não combinei nada disso.
e membros da diretoria para que ela possa, de dentro do grupo, acompanhar o desempenho ou a performance da elaboração do plano. A finalidade de um GPE é não só elaborar o plano, mas também revê-lo ao longo do ano. E aí cabe lembrar que as revisões são no máximo 2 por ano, uma vez que leva-se um tempo para elaborar o plano e um tempo para ver se ele está funcionando. Eu preciso de pelo menos 3 meses para poder verificar se as ações que foram tomadas surtiram ou não efeito. No primeiro mês pode ser sorte, no segundo mês uma coincidência, no terceiro mês realmente o que fizemos está ou não dando resultados. O quarto participante é o Process Owner, o dono do processo. É um dos diretores. Se o presidente gostar muito desse assunto, melhor ainda que seja ele, que é o sujeito que promove o processo e faz com que cada área realize aquilo que tem que ser feito. O quinto grupo são os coordenadores de objetivo. Cada objetivo estratégico, ou cada conjunto de 2, 3, 4 objetivos, são entregues a um diretor. Aí não mais como membro do board, mas como responsável pela sua área. Para que os objetivos estratégicos sejam transformados em ações simples que possam ser executadas dentro de um plano para gerar os resultados desejados. Esse coordenador de objetivo deveria, e eu digo deveria, porque na maior parte das empresas isso não acontece, escalar um grupo de ação com representantes da base da pirâmide hierárquica empresarial para que ações simples sejam feitas visando alcançar o objetivo estratégico de cada área. Além desses grupos de ação, o planejamento precisa de consultores. Nesse caso, podem ser consultorias internacionais, famosas, são um pouco salgadas para as pequenas e médias a nível de preço, mas podem ser também boas consultorias nacionais. Mas em último caso, que a empresa não tenha recursos no momento para pagar essas consultorias, pode ser lançado mão dos agentes do conhecimento. E se a gente quer entender quem são os agentes do conhecimento, como eles funcionam, dê uma olhadinha nesse programa que nós fizemos há uns dias atrás, para definir e mostrar as atribuições de um agente do conhecimento. O objetivo dessa consultoria é não só transferir metodologia de planejamento estratégico para a empresa, como também atuar como uma espécie de secretaria do grupo de planejamento estratégico, coordenando as discussões e os trabalhos do grupo. Portanto, não é necessário a gente ter uma área de planejamento estratégico para poder realizá-lo. Um grupo de projeto contando com esses 7 grupos de pessoas pode perfeitamente realizar a tarefa. Estes grupos de pessoas são chamados de agentes do planejamento estratégico. Este foi o nosso programa de hoje. Não se esqueçam de clicar na mãozinha se gostaram do programa, de se inscrever no canal, mais uma vez lembrando que é super importante para nós, e desafio vocês a ousarem, mandarem para a gente um tema para que a gente possa fazer um programa customizado para vocês. Até a próxima.